E aí, pessoal, bem-vindos a mais um Pai Vem Me Limpar. Hoje o episódio número 10, um convidado especial, sempre são convidados especiais, né? Lucas caríssimo, né? Um caríssimo amigo de longa data, né? Pai de 2 pequenos, empresário do ramo de tecnologia e de energia, né? Músico, ex-músico, não sei, músico, nunca se é ex-músico, né? Que nem fumante, tu nunca é ex-fumante, né? Mas ex-músico ou músico, né? Enfim, veio conversar com nós aí sobre a realidade dele, né? Sobre as histórias dele. Bem-vindo, Lucas. Opa, boa tarde todo mundo aí. Um abração aí pro Bertec que tá lá longe. Tessari que toda hora vai ali na loja. Então, boa tarde. Nunca compra nada, mas tá sempre indo na loja. Mas, tudo bem, isso aí faz parte. Suja o chão. É bom vender para amigo. É bom, eu não gosto de vender para amigo. É assim, eu te indico o caminho das pedras. Mas, É isso aí. Ou tu ganha o cliente ou tu perde o amigo, né? Exatamente. Então tá, gente. Então, à medida que a gente tá falando aqui, tá? Independente de qualquer coisa, não quero saber se a galera gosta ou não gosta, mas tá rolando o primeiro jogo do Palmeiras no Mundial, né? Então, se eventualmente alguém ouvir um buzinaço, alguma coisa ali no Berté, é isso, né? É isso aí, né? Que ou eles tomaram ou eles fizeram, né? Pouquinho antes de nós começar, se eu não me engano, o Palmeiras fez 1-0, né? No Al-Ahly, é o primeiro jogo do Mundial. Então, vocês ficam sabendo qualquer coisa da zoeira aí. E aí, seu Lucas, então assim, ó, o Lucas, cara, ele é xará do meu piá, né? Ele gosta de pensar que ele é a razão do porquê eu dei o nome de Lucas pro meu filho. Mas não, apesar de ele ser uma pessoa que eu tenho muito carisma, ele não é a razão do porquê eu dei o nome do meu filho de Lucas. Qual é a razão? Por causa do Lucas. Não, qual é a razão? A razão por causa... Cara, há muito tempo atrás... Na verdade, obviamente, tem a escolha e a simpatia pelo nome em si, né? Tá, porque tua esposa quis, pronto, é isso. Não, com certeza. É isso. Tá, começou a enrolar. Ela aceitou, na verdade. A proposta foi minha. Enfim, eu sou um cara que gosta muito dessas coisas e tal. E eu fiquei pensando muito, eu gosto do nome curto, um nome fácil de falar, né? Que não necessariamente não gera apelido, né? Mas acaba virando Luquinha, Lucão, sei lá, Luque, tem um monte de coisa. Mas enfim, que não gera, tipo, sei lá, Felipe vira Feli, né? Enfim, esse tipo. Então a gente pensou nessa questão do nome curto, é um nome bacana, também não dá trocadilho, né? Sei lá, Thomas, sabe? Tomás Turbando, essas porra aí, né? Desculpa a todos os Thomas que estão escutando aí, mas acontece. Braulio, né? Sei lá, que tem uma campanha. Mas Braulio foi azar, né? Super campanha publicitária do nosso governo brasileiro. E então, na verdade, a ideia saiu de um livro que eu li chamado Médico de Homens e Almas, que conta a história do São Lucas, né? Que é um dos apóstolos que ele não era cristão, né? Ele era escravo, filho de escravos gregos, que foi criado junto com um filho de um general romano, né? Depois, obviamente, ficaram amigos, tal, liberto e tal, e ele foi um cara que acabou estudando junto com esse filho, esse general e tal, e virou médico, né? O que mais próximo que seria de médico hoje em dia. E por situações, além, ele foi se eu não me engano, um dos únicos, não apóstolos, mas pessoal que escreveu, né, a Bíblia e tal, que não conheceu Jesus, né? E ele conheceu Maria, mas ele não conheceu Jesus, então ele descobriu essa questão da religião. Então o livro é bacana porque ele não aborda muito essa questão da religião e tal, mas do Lucas em si, né, de nome original Lucano, né, e Lucas como a gente conhece hoje. Aí por isso, até tu decidir ele já tinha 18, é isso? Mais ou menos. Na verdade, foi o nome que a patroa simpatizou e aprovou, foi o que validou. Foi na tentativa e erro ali, foi o que deu o primeiro acerto, então ficou Lucas. Sim. É isso aí. Desculpa a pergunta, agora vamos voltar, vamos começar, mas eu precisava saber também. Sim. Agora vamos apresentar de novo. Pô, tudo bom, Lucas? Então, cara, a vinda do Lucas aqui pro nosso podcast é muito bacana, que foi meio que inusitado não, foi sem pretensão nenhuma. Assim, eu tava conversando com ele, ele tem uma das lojas dele, fica num supermercado aqui em Caxias do Sul, né, a Personal Info, um abraço pro do pessoal da Personal Info lá,
bando de bagaceiro, mas todo mundo gente boa. E eu, volta e meia, quando eu vou no mercado, eu paro ali na loja, se tá o Lucas, se tá o Rodrigo, que são os que eu conheço já há mais tempo, e eu vou ali, dou um oi para eles e tal. E desde o início da pandemia, ou de toda essa questão toda, eu conversei um pouco com o Lucas sobre a questão de ser pai, ele me falou do pequeno dele e tal, toda essa questão, mas ele nunca tinha conhecido o meu Lucas, né? Nunca tinha conhecido o meu filho. E naquele dia tava eu, minha esposa e o pequeno, a gente tava indo no mercado e ele tava lá. Daí eu fui lá, falar, vem cá, quero te apresentar o teu xará e tal, não sei o quê. E ele veio conversar e aí que surgiu, acho que até a pauta principal que a gente vai falar hoje, né? Porque o meu filho, enquanto a gente tá com ele tá o tempo inteiro com o dedinho em hit, assim, parece que ele tá até um nervo quebrado, assim, ele tá o tempo inteiro assim, né? Ele tá o tempo inteiro, ele vê o negócio, ele fica assim, ele vai, bota o dedinho. Aí o Lucas, o Caríssimo, tava com ele brincando, ele falou do dedinho, falou, olha, essa questão do dedinho. Aí era uma coisa que a gente tava procurando no meu pequenininho e a gente não teve. Daí aí ele colocou a questão de que o filho dele foi diagnosticado com autismo nível 1. É isso, Lucas? Que não tem mais nível, né? Agora. Mas ok. Eu sou bem ignorante, cara. Então, enfim, é um autismo leve, né? E aí eu falei, puta, cara, acho que a gente tem que conversar sobre isso, vamos... Aí eu expliquei para ele que a gente tinha esse podcast, né, pra gente falar sobre essa história, porque é um ponto de vista completamente novo, diferente, acho que todos os pais e mães pensam a respeito disso, né, eu tenho visto, não sei se é o meu pensamento condicionado, né? Mas eu tenho visto muito isso falar sobre esse assunto ultimamente, né? A gente fica preocupado como qualquer outro. Será que vai ter problema de visão? Será que como é que funciona a questão enfim, da socialização? Como é que é essa questão do autismo? Como eu falei, eu não conheço, né? Então fala um pouco disso, desse processo para ti. O nível mais leve que tu está falando é o que era caracterizado como Asperger antes, é isso? É, exatamente. Asperger, aí que tá. Por que tá todo mundo falando isso, Marco? Olha só. Antigamente, o cara quieto era o jeito dele. Uhum. O cara tímido era o jeito dele. O cara que tinha problema alimentar era o jeito... Não é jeito dele. Por isso que agora mudou e é o TEA, né? Que é transtorno de espectro autista. Lembra o RGB? Você sabe, né? Da área de vocês. Pega a paleta RGB, do branco ao preto. Tem milhões de cores. Então, agora não tem mais 3 níveis. Tem esses milhões de opções e de maneiras de tu diagnosticar. Porque 3 níveis nem era o suficiente. Então, tudo isso tem... Então, antigamente, na nossa época, era frescura. Hoje, não. Hoje, na verdade, se torna uma maneira da gente analisar. Era frescura ou às vezes até o pessoal zoava, né? Talvez com, sei lá, com alguém que era mais quieto, tinha algum problema mais de socialização. Esse aí é autista, né? Com uma zoação e tal. Né? Não que seja um problema tu dar uma zoada, mas... e aí que é a parte legal. Não é problema. Problema é se a gente não conseguir socializar isso aí. O cara é quieto, tudo bem, então não tem problema. Agora, isso começar a afetar ele, ou afetar uma esposa, aí sim começa a se tornar problema, entendeu? Sim. Porque a gente tem muito hábito, né, de tipo, ter que padronizar as coisas. Tu pega lá um prédio, daí tem um cara lá em cima escutando música clássica, tá? Tu vai na reunião de condomínio, os caras começam a se cutucar, olha lá, o cara é meio fora, hein? Não sei se dá pra confiar. O cara que não escuta funk nem sertanejo, tem que escutar o tradicional, né, que é sertanejo, que é funk. Aí tu é um cara correto. Mas não é assim. Entendeu? Tanto que o aniversário dele, parabéns para ele, é um pânico. É um aniversário, não tem parabéns. É simples resolver as coisas. Eu não vou fazer parabéns porque a sociedade manda. A sociedade que vai merda. O aniversário dele não tem parabéns. Entendeu? É simples. Tu fala da questão do parabéns, cara, eu vou te fazer algumas perguntas e eu vou te pedir desculpas para quem estiver escutando da minha ignorância, mas é por isso até que eu gostaria que tu tivesse vindo aqui no podcast, para a gente conversar sobre isso e para ajudar a entender direto do ponto de vista da fonte, né, que vive isso e que trabalhou com isso. Mas quando tu fala do parabéns, por exemplo, no caso do teu filho, é um problema, ele não é uma coisa que deixa ele muito mal, é isso? É que assim, o bater palmas. Então, como é que a gente descobriu isso, tá? Ele sempre foi uma criança dos sonhos. E aí eu olhei, tá errado.
entendeu? Não pode ser assim. Tipo assim... Como assim dos sonhos? Cara, ele não incomoda, ele não chora. Dos sonhos era perfeito, não incomodava. Não, ele tem 2 anos, ele tinha que estar pelo menos tentando botar fogo na cortina. É uma coisa normal isso, entendeu? E não acontecia. E aí a gente começou a levar alguns médicos aqui e o padrão, não tem nada. Não, mas tem alguma coisa, não tá certo, porque eles queriam estereotipar. E esse é o erro. Tipo, agradece que ele tá perfeitinho, que você não tá se incomodando. E eles queriam aquelas coisas prontas, sabe? Aquelas 10 maneiras de ser feliz, 8 maneiras de conseguir dinheiro. Eles encaixar numa base. E é por isso que o TEA é muito gigante, muito abrangente. Não é assim. Não, por exemplo, ele pode estar do lado de um trio elétrico, que para ele não tem problema nenhum. E a maioria dos autistas tem problema com som alto. Então, aí eles diziam, ele olha no olho mais seguido, ele olha no olho. Tá, mas para aí, ele é antissocial e ele não fala uma palavra. É os 2 principais sintomas, entendeu? Não é só porque olhou no olho que não tem. Então, assim, é muito difícil tu tirar essa conclusão. Tanto que os médicos não conseguiram. Aí eu comecei a fazer matematicamente, porque eu sou mais das exatas, eu comecei a fazer umas análises. E comecei a fazer um cronograma. Ó. Isso aqui... para mim tá errado. Isso aqui tá certo, mas eu tenho dúvida. E fui no médico com isso aí. E aí uma médica... Sim, tu fez um estudo para ele, tu trouxe indicadores pro médico. Pronto pro médico. Ó, cara, é o seguinte, a realidade é essa, ó. Tu vai ter que me dizer se tem ou não tem. Aí a médica falou assim, tem, sem dúvida nenhuma. Entendeu? Só que é muito difícil, entendeu? Porque... não é todo mundo que acha. Mas eu sempre digo, para beneficiar a criança. Diz que tem. Depois se tu descobrir que não tem, ótimo. Entendeu? E ele começou os tratamentos e tudo mais, né? Tratamentos, quando tu fala de tratamento, que a gente está falando? Tem medicação? Não? É uma questão psicológica, comportamental? Não tem medicação. Porque o principal problema é o convívio, né? Por exemplo, ele estava com crianças e se tivesse uma lata azul, ele ia brincar com a lata azul. As crianças... E esquecer as crianças. E sem falar da parte de inteligência dele, por exemplo, com 1 ano e 1 mês, ele já mexia no celular, tá? No YouTube, Kids, tudo, mas ele já mexia, assim, com a função elástica. Fluidez. Assim, sabe? Ele ia no ícone, entrava e via as coisas. Ele sabia, com menos de 2 anos, todas as cores e suas derivações. Então, ele sabia, assim, rosa claro. Ele já sabia os números, ele conta até 10 já, desde os 2 anos. Eu pegava o calendário, pedia o número, ele ia... Me mostra o número 8. Ele já mostrava, sem falar uma palavra. Mas assim, Lucas, eu tava lendo por cima o lance, né, de autismo, até porque, não agora, mas eu sempre tive interesse. Porque eu, até onde eu sei, eu não sou, mas se tu der uma lista de 20 características, eu bato em 12, Todo mundo no mínimo. vai ter uma. Não, eu tenho várias. Mas assim, sem problema, várias. Então tu fala de negócio alto, de brinca com a lata, não brinca, beleza, tô ali, ó, pum, em todas. Mas eu entendo que em níveis mais baixos, em níveis não, né, mas no espectro mais do início, não tem nenhuma, não afeta nada em relação a QI ou desenvolvimento neurológico, nem nada. É muito mais a questão do convívio e a relação com o entorno. Né? Mas aí, por exemplo, assim, tu falou, não sei o que, telefone, celular e tudo mais. O quanto tu presta atenção nesse tipo de coisa, porque eu que não entendo, acho que seria assim uma... Cara, é uma atração quase que impossível de... Tem que ter um esforço muito grande para impedir que uma criança com autismo não grude no iPad. Por quê? Porque aquilo ali vai ser justamente... porque aquilo ali vai ser justamente a solução de todos os problemas. E, na verdade, não, né? Eu não sei o que tu pensa sobre isso, como é que tu vê isso aí no teu dia a dia. Exatamente. E aí a gente começou a ver isso aí, daí a gente começava a regrar essa parte, daí ele assistia. E aí veio a irmã dele. Daí a irmã dele. Qual a diferença deles? Real. 2 anos. 2 anos. 2 anos. O Lucas tá com quanto? O Lucas é o teu, o Lucas é ele. O Rafael tá com 3 e 6 e a menina com 1 e 4. Quase 2 anos ali. E veio a Letícia. E a Letícia veio tirar a prova real. Então, aí vocês viram que ela aí tá tinha... ela tá com 1 ano e 3, ela não tá nem aí pra tablet. Ela não tá nem aí para as coisas que o Rafael fazia. Desenho animado, ela não tá nem aí. Ela é muito mais ficar colada na mãe, por exemplo.
Sim. Entendeu? Então, tu ia no restaurante com o Rafael, era um sonho. Ele ficava lá quietinho na dele. Tu vai com a Letícia. Eu lembro que a gente conversava, eu nem tava no meu espectro ter filhos, assim, e tu tava com pequenininha, e tu dizia assim, cara, porque tem um amigo nosso em comum também que tem filhos, e a gente conversou na loja e falou, cara, o pessoal fica falando que é um problema que o neném chora. Cara, a gente chegou em casa do hospital, a gente colocou o neném no berço, ele dormiu, tudo assim, cara, o pessoal reclama, fala muito. Eu disse assim, pá, cara, o cara, olha só, né, conseguiu deu uma sorte, né, entre aspas, nessa questão. Sim. Aí quando tu falou lá, agora, poucos dias atrás da questão, né, aí meio que caiu a ficha, e tu começou o assunto falando disso, né? Ele tava, a princípio tava tudo muito certinho, mas realmente tu começou a perceber que tava faltando que para mim seria um sonho, mas eu tô olhando a criança, né? Como eu te falei, ela tinha que estar agitada. Claro que a gente trabalhou muito para ter as crianças, a gente leu muito, a gente consultou muitos pais. Um dos exemplos que eu te falei, a menina também, ela segue vários traços dele na parte organizacional. Por exemplo, eles vieram do hospital os dois, eles dormiam no quarto dele desde o primeiro dia. Então, eles não têm essa história de a gente ficar perdendo sono. Não, a gente optou por eles dormirem. Então, eles já são acostumados no quarto deles. Tudo. Isso não mudou. Mas a parte intelectual da Letícia, comparada com a do Rafael, é gritante as diferenças, né? Entendeu? Então, basicamente é isso. A questão de característica do autismo principal são essas interações sociais, né? Eu acho que é uma delas. Claro, não sei dos diversos graus que tem, vamos chamar em graus, mas enfim, nessas diversas, né? Tem essa questão da interação social, acho que como diagnóstico, acho que é uma das principais, né? Mas tem esse espectro, né? Agora uma pergunta, de novo, da minha idiotice, da minha ignorância, né? Tem algumas questões do autista que tem uma capacidade intelectual elevadíssima para algumas coisas, principalmente às vezes números, padrões, né? A gente percebe. Padrão, tem artistas, né? Quando trabalham com cor, forma, talvez por essa. Tu tá te relacionando mais ao Rain Man, o filme também. Eu acho que ele ajudou um pouco a botar um. Mas eu acho que ajudou um pouco também a botar um glamour. Acho que foi ele que foi um dos primeiros que trouxe isso, né? Porque, claro, imagina, a tua pergunta é muito legal, porque eu faria essa pergunta também logo agora. É uma curiosidade mas não minha fez, também. Quem fez fui eu. Tu não para de falar por isso. Tu é o anti-autista, então? Seria isso? Tu é o baixista, né? Piada podre, desculpa, qualquer coisa só me desligar. Piada de pai, velho. Isso, Mas, Lucas, esse ponto dele é legal, mas assim, eu acho que tem muito disso é justamente por esse foco que a criança tem, né? Em desenvolver, ele vai desenvolver aquilo ali muito mais. Enquanto a outra criança tá lambendo o pé da mesa, o cara não tá lambendo o pé da mesa, o cara tá ali. O Rafael, por exemplo, ele come de garfo, se ele sujar o dedo, ele sai da cadeira, vai no banheiro, volta e limpa. Ele não pode ver porta aberta, ele fecha. Se eu sair com ele no colo e esquecer a porta aberta, ele pede para descer, fechar a porta e voltar. É um toque, isso é toque dele, mas com 2 anos. Entendeu? Tipo assim, aquela coisa meio Sheldon. É bonitinho, mas não é saudável. É engraçado que tu tá falando que várias coisas que te ajudaram, né? Que ajudaram vocês, no caso, a fazer o diagnóstico ou a buscar o diagnóstico, são coisas lindas. Sim, é o sonho do pai. Nossa, que lindo, né? Ele é diferente, mas que esse diferente é um problema, né? Entendeu? Deixa eu te perguntar uma coisa agora. Agora eu sou o Marco, tá? Agora eu que falo. Sacanagem. Responsabilidade. Como é que foi? Agora sim, lá vai. Não, vai ficar bem melhor. Curte essa então agora, segura essa. Como é que foi com a tua família? Porque eu faço, antes de tu responder a pergunta, vou trazer ao meu lado, tá? A minha filha, quando nasceu, a mais velha, se eu mexesse, e assim, pensa um barulho mínimo, tá? De sacola plástica. Era a trombeta do apocalipse que tava chegando. Sim. Tenta abrir um bolo naquelas embalagens de plástico na cozinha. Não esquece. Não esquece, cara. Tu parece encostava uma bomba de Hiroshima. Isso, fazia só ela já com as mãos pra cima, assim, e isso foi por muito tempo. E a minha mãe, minha mãe, né? A minha mãe teve um peso de papel, que fui eu. Também, eu era um filho bonzinho, vê só. Nunca chorei, nunca incomodei, brincava sozinho, papapá, tudo lindo assim. Beleza. E aí ela viu, isso é frescura. Você não sabe criar essas, entendeu? Isso é nada a ver. Chegou lá, foi visitar a gente, ficou apavorada. Questão de 2 minutos ela já entrou no giro, entendeu? Porque viu que não era uma questão de mimo ou uma questão de... Não, não suporta. Isso passou. Os vô e avó, eles têm uma regra, eles acham que porque eles educaram nós, eles já têm a fórmula.
E é isso que eu queria, exatamente isso que eu queria te perguntar. Eu vi uma como coisa... é que foi, desculpa, como é que foi contigo? Porque os teus filhos não são tu. Como é que são os teus pais com os filhos, entendeu? Essa é a pergunta. Ou da tua então, esposa. eu vou fazer o seguinte, para ficar legal, eu vou te mostrar como a gente descobriu. Homem, que sou eu, e a Daiane, que é a mãe. Depois que eu comecei a fazer minhas análises, cara, eu já tinha certeza que era. E a Daiane ela queria acreditar que não. Sim. Mas eu não vejo isso como um problema, cara. Como tu falou, tem vários pontos que eu me identifico. Por exemplo, a festinha de formatura e casamento, eu odeio, eu não suporto, eu acho totalmente... Eu tô contigo, assim, né? ó, tu ir lá, tu vai passar calor, tu vai demorar para comer, tu vai tomar aquele redzinho lá só com o estômago vazio, aí vai ter que ver as fotos, aí depois tu vai começar com uma dança que geralmente é gaúcha, depois padre tem que chegar no IMCA, tem que botar aquelas coisas ridículas que fica ligada para te ir embora. Cara, termina com a Aretha Franklin. Eu prefiro ficar em casa assistindo um filme de Ghost, outro lado da vida, mas eu não prefiro ir nesse lugar. Já um churrasquinho que nós fazia lá, né, Marco? Lá é legal, porque é direto ao ponto. Tô cagando pra vocês, vou embora, deu, saco cheio de vocês. Entendeu? Então, eu já sou meio assim, e eu, quando era piá, eu ficava meio assim, pô, mas como é dançar? Cara, eu não consigo nem caminhar, quanto mais dançar. Então, assim, ó, eu me incomodava com essas coisas, tipo, por que eu não gosto dessas coisas? Entendeu? E aí eu vi no Rafael isso e disse, opa, não era só eu. E a Daiane já é o contrário, né? A Daiane era prenda, ela dançava, então ela é mais nessa linha normal. E aí a Daiane, a gente foi no médico. Aí a gente foi no médico, na médica. Aí a médica deu o laudo, sim, aí eu, beleza, porque é um alívio, né? Tu ter o laudo, sim, não. Nem que seja ruim, ó, tu tem um câncer, sim, tenho, não, então eu não sei agora o que a gente faz, o não saber não saber é terrível, entendeu? E aí sim, e aí a Daiane ficou toda chateada e tudo mais. Mas depois ela entendeu, inclusive ela é absurdamente dedicada quanto a isso. Só que dentro da família existem ainda pessoas que, será que tem? Aí eu pego pelas costas e vou embora, porque eu não tenho paciência. Eu tô igual o Rafael. Cara, assim, ó, eu odeio papo merda. Eu odeio, assim, ó, eu tenho alergia a papo merda. Entrar no elevador, será que vai chover? Isso aí pra mim, cara, assim, ó, eu tenho alergia, sabe? Aquelas piadinhas... Vira o olhinho, será que vai chover? O Lucas sabe, assim não precisa, cara, você não tira meu tempo. Sabe? O que a gente tá fazendo aqui é um milagre. É um milagre o que a gente tá fazendo aqui, porque nós somos, talvez, né? O Marco, tu é o mais descolado, talvez, hein? Parecidos nesse sentido. Mas nós somos parecidos nesse negócio que a gente tá fazendo, é um milagre. A diferença é que, se vocês dois, o Lucas, alguém vai dizer assim, tá chovendo, né? Ele vai mandar o cara tomar no cu, o Berté vai ficar quieto, talvez, e eu vou dizer assim, mas mentalmente eu vou estar mandando ele tomar no cu. Não tá chovendo porque a gente tá dentro do elevador, né, seu animal? Não tá chovendo. E outra coisa, isso é o lado do autista. Por exemplo, se tu disser para o autista assim, nem que a vaca tussa, ele não vai entender. Ele vai imaginar uma vaca tossindo. Eu lembro muito do Fantástico Mundo de Bob. Vocês lembram aquele desenho? Isso! Eu adorava esse desenho. Aquele desenho. E eu lembro que teve um capítulo que ele tinha que ir na piscina, mas ele tinha que lavar o pé para entrar na piscina. Aí ele pedia, acho que era o pai dele, né? Que ele dizia assim, mas por quê? Ele falava que o pai dele era a figura, né, o adulto, né, do mundo, fazia a ligação do mundo dele com o resto do mundo. Aí ele disse, ele era o Google do bem, né? Aí ele dizia assim, por que eu tenho que lavar o pé? Não, porque senão tu vai pegar pé de atleta. Sim. Aí aparecia, aí mostrava, aí ele ficava pensando no pé, aí era tipo o atleta, o pé era um atleta. Cara, ele olha que a pé de atleta. Cara, sensacional, cara. E acho que explica um pouco essa maneira figurativa, assim, o silêncio é uma coisa muito boa. Se tu não tem nada para falar e útil, tu fica quieto. É bem melhor do que só puxar assunto por puxar. Mas aí depois o cara é grosso, família, dá uma resposta atravessada. Aí depois o cara não, eu prefiro ser. Mas a tua família tentou dar a forçadinha ou não? É isso que eu gostaria muito de saber. Como é que foi? Até que momento? Não, porque tipo assim, ó, sei lá, entendeu? Vou dar um exemplo absolutamente fictício, tá? Ou que vem na minha cabeça, assim. Sei lá, ele não gosta de jogar futebol. Não é possível. Não gosta de jogar, deixa o cara quieto. Não, tá aqui, ó, pega a bola, chuta a bola. Aí joga a bola no pé do cara. Não, porque eu não ia deixar. Entendeu? Eu não ia deixar. Bem simples. Eu concordo nesse sentido. Eu, na verdade, assim, ó, os meus filhos, é só eu que palpito. Tá? Tu quer dar a tua ideia, tu dá da porta pra fora, vai lá, fofoca, fala pras tia gorda, não tem problema. Assim, ó, pra mim, é só ele que importa e é só o que eu acho melhor pra ele. Então, cara, as pessoas sabem quando ele recebe uma patada, elas nem vêm falar.
entendeu? Então, assim, eu não dou tem margem, uma questão de ser permissivo e não ser permissivo, né? acha. Eu não dou a margem do que tu acha. Mas talvez contigo a gente tenha aqui um exemplo que ele é ideal, vê bem. Assim, ideal no possível, tá? Tu tava atento para fazer... Tu, digo, mas tu e tua esposa, evidente, né? Os dois estão ali, sim, tem uma troca, dúvida. Mas tô falando contigo. Então, eu tava atento a perceber alguns sinais, entendeu que talvez, por mais lindo que aquilo seja, ou não lindo, mas por melhor que seja para ti, como pai, aquilo era um sinal, identificou, diagnosticou, tudo mais, e tu tá presente para não deixar que não ocorra nenhum tipo de abuso, porque isso é um abuso, né? Evidentemente é um abuso. Beleza, isso tudo muito bem, tá? Mas assim, tu acha como é que seria com outros pais, entendeu? Porque, primeiro, eu não vejo todo mundo assim. Ou eu não vejo todo mundo com essa postura mais firme. A gente tava falando outro dia com o pai Mala, né? Maravilhoso. E um ponto que a gente conversou bastante é que ele tocou também que é assim, ó, tá, o tempo de qualidade, entendeu? O tempo de qualidade é uma coisa, mas tem outra coisa muito importante, ou tão quanto ou mais, que é o tempo, a quantidade de tempo junto. Porque tem coisas que não aparecem no tempo de qualidade. Ela aparece tu precisa de exposição ali, entendeu? E aí os pais não têm essa exposição com o filho. Então eles ou não percebem isso que tu tá falando, ou eles não vão estar na situação a qual eles tenham que proteger os filhos, ou proteger minimamente, entendeu? Porque a gente protege de tudo, né? Mas é proteger do abuso. Sim. Entendeu? De forçar uma coisa, de tudo mais. Foi um pouco mais ou menos que tu falou isso ali, né? Não, mas será? Porque eles não têm o tempo, eles não prestaram atenção nessas coisas. Né? Sim, aí, que teve o isolamento, médicos, né? Não, isso aí é por causa que ele não tem convívio com outras crianças. Ok. E aí depois tem os profissionais também, tá? Que daí te dá uma... Emberté, presta atenção assim, um pouquinho nisso que o Lucas está falando, se não tem eu vou fazer um paralelo, tá, com aquela questão do Thiago Leifert, né? Ele não sei se tu tá familiarizado com isso aí, Lucas. Sim, da questão do problema da doença sistólico flash. Eles viram, não, mas não tem nada, não, mas cara, tem alguma coisa, tu entende? Às vezes não se aquietar, às vezes as pessoas ficam talvez com medo de ir atrás, ou não é nada. Se tu tivesse dado ok pro primeiro médico, tu não tinha ido corrido atrás, mas não, deixa eu te falar. Falei. É que tem um adendo que era bom eu falar, porque eu tô dentro de alguns grupos, inclusive de Telegram, grupos do Face sobre autismo. Então a gente troca experiências, porque a melhor coisa do autismo é trocar experiência. E a quantidade de pais masculinos, sexo masculino, que ignoram é impressionante. Eu não admito isso no século XXI, cara. Um pai ignorar. Por que tu diz os pais? Ou pai? Não, ignorar. Os homens ignoram. Criança, tu vê na foto que ela tem problema de autismo e elas dizem, meu marido não aceita. Entendeu? Então, assim, dá vontade... Cara, eu com essa história, assim, de pandemia e tudo mais, de negacionismo, eu conheci muita gente, né? Pessoas próximas, então a gente consegue conhecer. Entendi. Isso me ajudou bastante, porque daí eu já não perco tempo com os idiotas, né? Então aí eu já sei separar as pessoas, daí tipo assim, vou fazer um churrasco. Não vou fazer com os idiotas, vou fazer só com os caras legais, né? Que é o que dá para conversar. E aí... é impressionante a quantidade de pais que é o padrão machão, né? O padrão anos 80, anos 70. Assim, entendi também. Eu não sei, eu acho que é o padrão assustado, cara. Cara, de homem. Acho que tem umas 2.000 pessoas, não tem um pai comentando no cara, grupo. eu acho que é o padrão, eu acho que é o que tu falou padrão anos 80, eu entendo, mas eu acho que é o padrão medo, cara. Sabe aquela coisa, tipo assim, eu não vou no médico e daí eu não descubro que eu tenho um problema e foda-se, entendeu? Eu acho que é medo, velho. É uma fraqueza. É um covarde. Cara, é o teu filho, velho. Porra, né? Mas, puta, é foda isso, né? Ver que muita gente se comporta assim ainda, né? Eu não sei se beira a questão de covardia ou não, assim, até pouco importa. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Eu acho que é medo, a palavra medo. Medo faz a gente reagir de uma maneira muito estranha. Cara, eu ainda acho que... não pode fazer tu afetar a vida do teu filho? Não, eu acho que... É que a pessoa não pensa nisso, não pensa assim. Mas tem a mãe do lado, cara. E os caras negando. Mas, Lucas, eu acho que tem um treco, pelo menos assim, aqui vem uma experiência que eu tive que me abriu muito os olhos. Eu acho que não tem nem a ver com a característica da pessoa, ou classe social, ou não tem nada. Porque assim, a minha filha, ela foi internada, a mais velha, foi internada com bronquiolite. Bronquiolite é um negócio que tem aqui bastante em São Paulo, bem comum, né? Muito tempo, tal, inflamação dos bronquíolos, muito pouco aí. Inclusive, se tu vai num médico no Rio Grande do Sul, ele vai dizer, bronquiolite não dá nada. Não toma nada. Fica em casa, não sei o que. Claro, o tempo, o clima é diferente. Fisioterapia. Não, mas o clima é diferente. A quantidade... existe água no ar.
pelo menos. Entendi. Aqui é outro buraco. Tipo, tu tá em Marte, assim. É que lá tem a poluição, né? Que tudo, poluição, o ar mais seco e tal, boom, é um combo. O Palmeiras. A gente foi parar, 2-0. Foi parar no... a gente foi parar no hospital, assim, quer ver, ó, só para exemplificar como foi, tá? Ela tava aqui, tava mais ou menos, assim, sentindo, sabe, dava pra ver que ela é estranha, porque ela é uma tempestade, né? Então, ela tava sentada. Ela tava filha ideal, vai? Aproveitando a coisa do dia, ela tava filha ideal. Geralmente, quando ela fica filha ideal, a gente já dá um cagaço. E aí, numa questão de 1 hora e pouco, ela foi para uma febre de 39,5. A partir de 39,5, ela prostrou. Bum, na cama. Nunca aconteceu isso. A gente foi aqui, o hospital é na esquina de casa, né? Na outra esquina. De casa, desse momento, a gente mediu 39,5 ali. Dali até ali, ela já tava com 40 e meio, sei lá. Pá, pum, beleza, ela ficou em observação, foi internada e tal, na emergência, tudo mais. Beleza, quanto tempo passou? 1 dia e pouco. Tá? Na madrugada do outro dia, ela tava com muito problema de oxigenação, ela não tava tendo saturação. Sim. Então ela tava com, sei lá, 80 e não sei o que. Enfim, nem lembro, tava caindo pra caramba. 93, não, sim, ela tava com 80 e, sei lá, nada. Tava bem mal. Só que ela tinha os picos e melhorava e tal, claro, medicamento, tudo mais, tava lá em observação. Só que ela é muito espontânea, ela é muito felizinha. Então, quando ela tinha uma leve melhora, ela já tava rindo, sentada e toda bonitinha e não sei o quê. Ela é uma queridona mesmo, assim, sabe? Ela aguenta firme. Hoje eu levei ela pra aula agora com uma... Cara, eu tenho certeza que ela fraturou a canela. Tá um negócio, assim, horroroso, uma pancada que ela deu ontem, um calombo, tá horrível. Não falou nada. Porque tava brincando. Quando tu bate a cabeça, tu faz um calombo ou um colombo? Não, tu faz um calombo. O colombo é o que bateu a cabeça e acabou aqui. Mas meu ponto é o quê? Quando ela tava no hospital, eu vou voltar, tá? Eu tô demorando. Teve a troca de turno de uma médica, e ela chegou, olhou pra ela e disse assim, vou dar alta, ela tá muito bem. E o quê? Não, aqui, ó, pra ela e pra outra do lado, vocês podem ir já, pode ir pro quarto, tal, porque eles estavam com problema de leito, tá? Tudo bem, eles queriam... Aí as pessoas melhoram. Melhorou. Olha ali, ela tá sorrindo, não sei o que. Eu falei assim, tu deu uma olhada no negócio dela. Ela tava sem respirar há 40 minutos atrás. Não, porque não sei o que. Cara, batemos o pé. Eu bati o pé e falei assim, ela não vai sair daqui. A menina do lado dela foi pro quarto. Porque a médica recomendou que fosse pro quarto. Sem sacanagem, tá? Do quarto ela já foi pra UTI no fim do outro dia. Ela não tava boa. Sim. Ela foi pra UTI. Sim. A outra menina. E aí, então, o meu ponto é assim, tá, a gente vai toda essa volta, porque ali eu tive um caso que eu fui exposto ao quê? Primeiro, assim como tu diz, a gente bati o pé, porque não sei o que, porra, é lógico, claro, é lógico pra gente. Pra mim era lógico que ela não tava bem. Eu tava atento. Agora, pra outros pais que de repente não estão, e aí eu não acho que é por covardia ou alguma coisa, eles não sabem, cara. Talvez o cara nem sabe o que é oxigenação. A mãe da criança acreditou, e a opinião do médico responsável, e aí eu gostei do teu ponto, tá? Porque uma coisa é um profissional, outra coisa é um Deus dizendo alguma coisa pra ti. Ele tá te dando a opinião dele. Tu tem que analisar a opinião dele, eu acho que não é uma verdade. A mãe disse assim, beleza, o médico disse que tá feito. Ela confiou, então, não é um pecado, mas ela confiou, né? Eu não acho que é nem confiar, eu acho que é delegar a responsabilidade. E aí eu acho que para um pai que tem um filho autista, se tu delegar a responsabilidade, assim para qualquer pai também, né? Mas para o autista tu tá fudido, porque tu nunca vai perceber teu filho. Não vai perceber. Deixa eu te explicar então o que tá acontecendo aqui em casa essa semana. Ele faz TO, ele faz psicóloga. O que é TO? Terapia ocupacional? Terapia ocupacional. Tá. Psicóloga e fono. Há quase 1 ano. Aí eu cheguei para a Daiane. Quando é que elas vão apresentar o resultado para mim? Mas é que elas... Não, eu quero o resultado. Porque eu quero saber o Como qualquer empreendimento, tu tá botando ali, querendo ou não, tu tá pagando. Tu quer ter um resultado. O papo é assim, ó. Com o tempo, pai. Mas com o tempo... Que eles não têm um laudo evolutivo, é isso? Quer dizer, eles não têm tipo um reporte assim de 3 em 3, 6 em 6. É complicado falar disso, mas assim, ó, se tu fizer isso que aquela mãe da menina do lado da tua fez, tu tá assinando a morte. Por quê? Se tu achar que uma pessoa vai fazer pra ti o que é papel teu, cara, tu tá encrencado, tu não é pai. Entendeu? Tipo assim, eu tenho que ter um mínimo de noção das coisas. E é isso que eu tô falando pra Daiane.
Tipo assim, essa semana, quando é que vai ter a tal da reunião? Porque o que acontece? Ele já tá indo há um ano e não fala nada. Ah, mas ele falou tal coisa. Tá, mas para aí, se eu não levasse, existia um ciclo natural de evolução, que talvez ele estaria falando a mesma coisa. Entendeu? O quanto esse teu tempo perdido não vou falar tempo perdido, esse teu tempo de levar ele de manhã, 1 hora, uma pessoa que fica lá brincando com ele, tá fazendo diferença. Entendeu? E tanto é que aí é um delicado, mas eu cheguei no... quando eu vou... A Daiane, às vezes, ela fica até um pouco brava comigo. Eu cheguei no final de uma consulta de uma psicóloga que ia atender a criança, estava marcado para ir semana que vem. Eu cheguei para ela e disse assim, quando um pai recebe um diagnóstico de autismo, existe um certo desespero. E tem profissionais que muitas vezes usam disso, tá? Para escalonar. Para escalonar, exatamente. Eu quero saber de ti, quanto tempo tu tem para me apresentar um resultado? Né? Isso eu fiz com todos, tá? Uma delas disse, eu vou te indicar outra pessoa. Mas até então estava marcado para semana que vem ver a criança. Por quê? Cara, é que eu sou mais das exatas. Tipo assim, cara, tu faz isso para colher isso. Eu sei que não é assim, mas um mínimo eu tenho que esperar. E eu tô com essa briga. Tu não teve nenhum tipo, né? Não é assim, ó, um resultado. Porque, não, de novo, não é exato, né? Não é cada criança é uma criança. Né? Mas tu tem uma... Mas tem uma média. O que pode ser apresentado é um estudo. Ó, crianças de tanto a tantos anos, que está nesse espectro, apresentam tanto e tanto de resposta. E, inclusive, depois de 1 ano, tu pode dizer assim, ó, porra, o meu não teve essa resposta. Então, quem sabe a gente muda isso. Então, mas tu tá ali, tu não tem... Não, tá no limbo. É aquele esquema que a gente falou. Tu tá no limbo, tu tá cego, tu tá na dúvida, tu não sabe o que tá acontecendo. Isso. E aí, o que acontece? Muitos pais fazem isso. Opa, estou largando no profissional e o profissional vai falar, não, cara... Esquece, 98% é em casa. Quantos profissionais de qualquer área, de qualquer situação que a gente está falando no mundo são bostas. Exatamente. Inclusive das nossas áreas, né? De todas as áreas. Todas as áreas, claro. Todas, tô falando de tudo, tá, gente? Profissionais são pessoas também, e às vezes eles não fazem o trabalho que tem que ser feito. Então, é muito complicado tu delegar isso aí, né? É que quando a gente trata de saúde, né? A gente é muito. Sempre, por isso, não é à toa que a gente chama médico de doutor, né? A questão do respeito e tudo mais, isso aqui, porque salva vidas. Mas isso que é uma profissão, né, cara? Aí que tá, mas que não é uma profissão. Exatamente, é uma profissão, mas que até então eu já toquei bastante nisso. É difícil falar, porque quem tem médico. Não, quem tem médico na família e tudo mais, nossa, se dói e ele se defende de uma maneira quase criminosa. Você achar um alto dinheiro médico. Porque eu não exatamente, porque assim, eu não vejo um problema, assim, ó, o arquiteto fez ali, planejou uma casa, o cara projetou, isso aqui caiu, o cara vai preso. Sabe que eu vi? Foi comprovado que foi alguma coisa. Tu que é arquiteto técnico, vai preso, cara. Tu que é arquiteto, eu conversei com um amigo, se eu não me engano, foi o Didio, tá? Que é um cara que tem questão cultural que a gente conversou no último episódio, que ele me falou que são as 3 ciências mães que são doutoras, né? Se não me engano, é arquitetura, é direito e é medicina. Né? São as pessoas mais cheias do mundo, né? Por isso que o advogado é doutor. Agora, por que o arquiteto não é mais doutor, cara? Não entendi. Sei lá, mas já foi, entendeu? Antes é porque tá na moda agora, porque agora tem mais problema do que fazer coisa, entendeu? Você não faz mais merda nenhuma. O doutorado do médico, eu chamo ele pelo nome. Me desculpa. É que isso é muito. Nossa cultura. Vai vir um médico e vai falar, não, porque a residência vale, o equivalente, não sei o quê, doutorado. Tá bom. Eu vou te trazer um doutor, o cara que fez ali a tese, defendeu, PhD e tal. Cara, enfim, é diferente, mas tudo bem. Mas eu acho que o teu ponto é muito importante, né? Que é o que tu tá falando do estar presente, uma coisa é tu ter a indicação de alguém, mas cada caso é um caso. É isso que eu acho que esse é o ponto, né? É que assim, ó, cara, a gente não tem como tu esperar pelos outros, porque quem tá 24 horas, por exemplo, o Rafael, ele ainda tá com quase 4 anos, ele não responde perguntas. E aí eu perguntei pra tal de um dos profissionais, quanto tempo? Para aí, como é? Tipo assim, eu tava te falando, a primeira fono que ele foi era maravilhosa. Ela vinha para nós, ela vinha com um cronograma do que ela ia fazer, ela seguia, ele chegou assim, pai e mãe, ele não assopra. Ele assopra a vela? A gente, não assopra. Ele assopra o balão? Não. Beleza, então como é que ele vai falar a letra F? Pô, isso é um profissional. O cara me explicou que ele tinha um problema. Então ela deu um copinho tampado em cima com isopor e ele tinha que assoprar, as bolinhas mexiam para treinar o F dele. Isso é um profissional. Isso é uma pessoa que está ali para fazer. Mas foi uma que eu vi fazer isso, entendeu? Então, eu falei pra Daiane, me desculpa, eu dizia, detalhe, agora ele tá na escolinha, porque eu falei, eu não ia botar na pandemia,
né? Porque tinha aí louco que dizia que tinha que botar no meio. Não, eu sou o cagão, eu sou o cara que acha que isso existe, então eu vou proteger ele, meus pais, todo mundo, e não vou botar na escolinha. Agora, em janeiro, eles estão na escolinha, os dois. Então, obviamente, vai ter um salto muito grande de convívio. E aí, como é que eu vou mensurar esse salto da escolinha e esses profissionais aí? É difícil. E simplesmente eu vou ter que engolir que é assim, é demorado, cada um tem seu tempo. E a gente tá falando de, querendo ou não, no final das contas não, né? Mas também, cara, tu tá botando uma grana, tu tá botando tempo, tu tá fazendo teu deslocamento, tem toda essa coisa. Então, porra. E a expectativa, né, Marco? O pior de tudo é a expectativa. Tu tá botando porque expectativa. É que tu eu levo e eu não tenho mais expectativa. Eu levo para daqui anos não vir aquele peso na consciência. Eu poderia ter feito e não fiz. Mas particularmente, assim, ó, eu vou... Mas poderia estar fazendo outra coisa agora, pelo menos com todos os pais que tu fala e tal. Existe algo diferente que tu poderia fazer, fora essas terapias, né? Porque não são tratamentos, são terapias, né? Que tu falou, ocupacional, fono e tudo mais e tal. Existe alguma outra coisa que vem sendo feito para filhos autistas? Não. Eles demoraram se nós olhar, nós estamos no século XXI, 2020. Eles demoraram até 2020 para tirar o espectro autista de 3 níveis. De ser os especialistas. Então, assim, o que eu aconselho? Cara, lê, estuda. Porque, na verdade, tudo isso, a vida é assim, cara. Quando tu for no médico com 40 de febre, cara, tu tem um celular na mão. Entendeu? Uma pegadinha que eu vi no Facebook foi muito engraçado sobre o celular. Um cara fez a seguinte pergunta. Um cara ficou em coma em 1950 e acordou agora. O que seria mais difícil de explicar para ele? Aí um dos caras falou assim, olha, o que eu acho que seria mais difícil de explicar é que nós temos um aparelho, tá? Um aparelho, ele cabe na nossa mão. Eu tenho toda a informação do mundo nesse aparelho e eu uso para brigar com pessoas desconhecidas na internet. Entendeu? Então, assim, a gente tem esse aparelho, a gente tem o conhecimento. Cara, enquanto tu tá esperando teu filho, dá uma pesquisada. Cara, não custa 5 minutos. É aquela questão do óleo de Lourenço, lembra? Isso. Maravilhoso filme, né? Exatamente. Merda, né? Então, os caras tiveram que meter a mão, velho, porque não tinha internet, hein? Não tinha internet, hein? Aliás, a internet é uma coisa curiosa também, porque assim, tu diz, toda a informação do mundo que foi curada para ti. Que foi disponibilizado para você. Exatamente. Se fizer a pesquisa aqui, vai vir uma coisa. Se fizer a pesquisa em outro país, vai outra. Se eu botar A no Google, vai aparecer o autocomplete de um jeito diferente de vocês dois. É bizarro, entendi. Mas enfim, claro. Mas é legal trazer isso. Mas tu tem que ter o discernimento de pelo menos... E tem bastante informação disponível, mas não precisa ser idiota, entendeu? Sim, vou fazer. Sim, vou dar óleo de rícino. Não é assim. Entendeu? Tem muita coisa. E a gente não pode... Isso para tudo eu faço, né? Eu vou comprar um aparelho... Pô, eu tento entender o que o aparelho faz. Porra, no mínimo, antes de comprar. Eu acho que a gente tem mais... Eu acho que a gente tem mais zelo... para comprar um aparelho de tecnologia em geral, assim, generalizando, do que para pesquisar sobre o que a gente tem, como nossos filhos são, ou tudo mais. Sim. Eu vejo bastante isso. Né? Ele tava com dor de ouvido, e o autista ele não sente dor também. Então, é complicado. Ele não comunica ou ele não sente? Nada, não comunica, ele tem menos sensibilidade, ele passa trabalho, e aí ele tava com dor de ouvido. Peraí, só desculpa, ele tem menos sensibilidade. Comunicar eu entendo, mas ele tem menos sensibilidade, Não, por exemplo, tá? Eu vou te dar um exemplo. Eu também sou meio assim. Beleza, cortei o dedo, tá sangrando, tá? Tá aqui, tá sangrando. Beleza, tá sangrando. Vai parar, tu fica olhando, vai parar, parou, deu. Tem gente que se vê esse dedo aqui sangrando, vai se desesperar. Entendeu? Então, é uma sensibilidade mais... Entendi. Não é que não sente, mas é o como reage ao... mas não é uma coisa assim, tá, beleza. Só que uma dorzinha de ouvido vira um troço que pode virar uma inflamação feia, e tem vários problemas, né? Virou, e a gente consegue ver sempre depois, porque ele não fala. E aí eu fui no Google e olhei vários sintomas que podia ser. E aí o médico falou, isso aí é tal coisa. Daí eu já tinha visto, mas isso aí também afeta a garganta, né? E sim, afeta a garganta. Tá. E o remédio que o senhor vai dar é para garganta e para ouvido ou só para um? Não, eu vou te dar o remédio que já faz com os dois. Que ele faz o antibiótico para os dois. E aí vai ter o remedinho para botar no ouvido. Esse aí é para curar? Não, é para tirar dor. Então,
Cara, é um mínimo, é 5 minutos de consulta. Sim. Entendeu? Então, cara, mas assim, ó, isso, eu acho que isso vai de encontro com aquilo que tu falou, assim, a amostragem pela tua experiência de grupos de pais de autistas, que tu tem, por exemplo, a não interação de homens, né, de pais, ou negação, né, pais que dizem, não, meu filho não tem. Às vezes, para algumas situações, tem muito aquele, não, isso aí não vai dar nada, e tu não vai atrás, mas a gente tem que entender, cara, que isso não serve só para criança, tá? Serve para nós também. Cara, a nossa máquina, ela é muito sensível, velho. Ela é muito. A gente passa, às vezes, por umas coisas bizarras, tu diz assim, não, aí pode ser o fator sorte, ou realmente pode ser alguma. Mas a gente é muito sensível. Agora, a gente, enquanto atores do cuidado dos nossos filhos, né, cara? Ou seja, a gente é responsável por esse tipo de situação. Cara, não tem um machucado no pé, pode inflamar, pode dar um problema, pode dar uma gangrena. Cara, tu tem que estar zelando, não dá pra dizer assim, não tem. Então, quando tem uma situação dessa, meu maior pavor, realmente, é qualquer mal que aconteça com meu filho. E eu acredito que seja o maior pavor de todos os pais que eu poderia evitar, né? E que exatamente, o processo de tu poder ter feito alguma coisa para isso. O remorso, ele vem pelo fato de que tu saber que tu poderia ter feito alguma coisa e tu não fez, tu negligenciou. E isso é o que eu sempre busco, entendeu? Não negligenciar, claro. É isso aí, tá em cima. Mas isso até porque tu tem provas, que eu tava falando, mas isso que eu tava falando também, que é o assunto de novo, boto na mesma tecla, que não é o tempo de qualidade, mas sim o tempo de exposição. Tem coisas que tu não vai perceber com aquela 1 hora maravilhosa jogando Minecraft. Tu vai perceber ao longo de muito tempo de convívio. A gente não tem mais esse tempo, generalizando. As pessoas não têm mais. Como é que tu percebe isso, entendeu? Claro que tem esses pontos aí que dá pra perceber, que é o que tu comentou e tal, mas não. Cara, como é que tu vai perceber se tu tá olhando pro telefone? Mas tem o diálogo também que a gente tem que ter, mãe, babá, vó, entendeu? Eu seguido, eu peço, e aí, como é que foi? O que aconteceu? Ele chorou, mas ele bateu a cabeça? Não. Ele botou, porque o Rafael a gente descobriu porque ele tava com a mão aqui no ouvido. A gente descobriu. Senão tu não ia saber que ele tá com dor de ouvido. Então, assim, a gente, mesmo eu não estando, eu tento ver da escolinha. Ele dormiu, mas ele dormiu por quê? Ele tava com o olho vermelho, ele tava com o olho lustro é febre. Então, é umas coisas assim, né? Então, e tu percebeu, desculpa te interromper, tu percebeu a questão do autismo, os primeiros sinais dele, com quanto tempo? Com 1 ano já dava para perceber, só que o cara não queria acreditar. O cara ficava dizendo, não, é só uma fase. Com o que dava para perceber? O que dava para perceber com 1 ano? O que dava para perceber com 1 ano? O que tu percebeu? Dava para perceber que ele não respondia muito, ele se concentrava muito. Uma criança. Se tu chamasse ele te olhava? Ele até vinha, mas não muitas vezes. Não, assim, não vira assim, tu chama assim, Lucas, ele te olha. Não. Se ele tivesse concentrado num desenho, ele ficaria no desenho. E isso já é diferente na criança, né? Essa questão do dedo que foi o início de toda a nossa conversa até. Realmente, tu falou que era uma coisa que tu procurava nele. Tu isso, o Marco chegou lá na loja, o gurizinho dele tava aqui assim, ele disse, que maravilhoso, isso aí é o que eu queria que o meu filho fizesse. E aí veio, porque ele não, o apontar é um dos sintomas. A criança nasce apontando, a minha guria com 7 anos está apontando, 7 meses está apontando. Então a gente descobriu com 2 anos, e eu não descobri atrasado, mas assim, foi bem na hora, né? Justamente para poder... Sim, também com essa expectativa de dizer assim, não, vocês estavam com a esperança, qualquer coisa, não, daqui a pouco não daqui a pouco a gente está exagerando, daqui a pouco ele só... E eu nunca tive problema nisso no autista, porque o autista, se tu vai analisar, tem um monte de gente hoje que está sendo descoberto que é autista, tem até um pai aqui que a criança foi diagnosticada e a médica disse que o pai era autista, entendeu? E para ele, nada. E aí ele tinha os sintomas. Então, assim, não é uma coisa assim terrível, porque a gente olha o autismo grave, o autismo da pessoa agressiva. O autista pode ser só o antissocial. Não, tem uns que batem, agridem, choram. Outro detalhe, eu levei ele uma vez num centro para fazer uma análise. Eu levei em tudo que foi lugar. Eu levei num lá para fazer uma análise e tudo mais. E quando eu cheguei lá, tinha uma criança que dava pena. Ela chorava assim, dava para que ela estava chorando há horas. E ela estava desesperada, sabe? Que aquela não era dor, mas era depressão, entendeu? E o meu filho estava no meu colo, cara, ele não deu nem bola para a criança. Qualquer outra criança iria meio que regalar o olho. Tipo, por que ela tá chorando assim? Ele ficava brincando assim com as coisinhas. Então, é esses pequenos detalhes, esse refino que a gente tem que... E, cara, isso tu enxerga no almoço, na janta, assistindo TV. Tu vai. A gente não pode dizer que, isso é da criança. Não é. E se tu vai analisar, como tu mesmo falou, todo mundo tem um pouco.
Entendeu? Uhum. Talvez seja por isso que às vezes é difícil tu diagnosticar, porque todo mundo tem essas... E eu acho que também a grande rede de apoio de casais da nossa geração também são os pais. E os pais não perceberiam isso. Os nossos pais, eles não perceberiam. Mas naquela época lá, cara, tudo era fresco. Na nossa época, se o cara viesse bater em nós, o que era que eles diziam? Bate de volta? Né? Mas ele tem 2,5 metros, sobe numa cadeira, joga a cadeira. Mas ele tava com uma 38 na mão. Então, mudou a maneira de ver o mundo, entendeu? E esses dizem que é mimimi. Não, é um problema que sempre existiu. Eu vi um post bem interessante dentro desse universo que falaram assim, porque na minha época podia fazer não sei o quê, e agora... Porque tem muita gente que fala com isso, com essa certeza de que era melhor e tal. Cara, aí eles trouxeram, mas olha só, na tua época, 1950, o índice de morte de crianças era de tipo 100 para cada 1.000, né? Eu não lembro se é isso. Hoje tá 1 para cada 1.000. Então tem algumas coisas que sim, eram ok, mas só que, cara, o que a gente tá fazendo, ou o que as pessoas estão fazendo é de preservação, né? Eu já sou o cara que... Isso é aquele papo merda que eu falei. Porque na minha... Cala a boca, eu não quero saber da tua época. Foda-se da tua época. Então pega um DeLorean e volta pra tua época, então. Cara, em 98, tu não precisava andar de capacete com moto. Opa, olha isso. O Código de Trânsito, ele obrigou capacete em 98, tá? A lei seca foi em 2000 e pouco. 2000 e lá vai pedrada. E aí, o que os velhos falavam na época? Cara, quase 2010. Não pode, o carro é uma arma, tu vai matar. Então as crianças novas, elas já nascem com essa concepção diferente. Elas já nascem sabendo que não se bebe. Então assim, na minha época, cara, não quero saber da tua época. A tua época tinha um monte de coisa boa, mas muita merda. Muita merda. Deixa eu falar em merda. Lá venho eu. Eu acho que tem um negócio que eu vi recentemente que me chamou muita atenção. Cabe aqui. A gente tá falando em frescura, mimimi e tudo mais. Aliás, frescura já é uma palavra que já não é desta época, né? Vê só, sim. Eu também, vê como a gente também já não é dessa época mais. E eu também, a gente cresceu falando isso, vê só. Eu tava ouvindo um podcast que é do New York Times, que eu sempre ouço, recomendo, se chama The Daily, né? O diário. Tu me passou e de vez em quando eu escuto. Ele é bem bom mesmo. Ele é curto e ele traz isso, ele traz sempre assuntos muito, muito relevantes. Prometo não demorar muito aqui, mas é sobre o Federer. O Federer. Que Federer o quê? Federer é quem eu gosto. Sobre o Djokovic. Djokovic não quis vacinar, entrou, não quero sair. Exatamente. Do Australian Open lá, né? Exatamente. Ele chegou na Austrália e tal, e teve todo aquele problema com ele lá, porque ele recém tinha tido, então tecnicamente ele poderia entrar, mas os caras disseram que não, porque ele teria que estar vacinado. Então ele se recusou, né, a sair. E eles, beleza, então tu vai para a nossa prisão temporária, que é um hotel. Ele foi para essa prisão temporária, que é um hotel, e lá tinham outras pessoas que também estavam presas, entre aspas, né? Que são várias, e dentre impedidas eles, de ir e vir. Exatamente, esse é o lance, impedidas de ir e vir. E vários desses eram imigrantes ilegais, tipo acima da Índia ali, Paquistão. Paquistão. Exatamente. Eles vieram do Paquistão e tal, chegaram ali legal, pedindo asilo, porque por motivos óbvios, né? E mesmo assim eles estavam lá já há 7 anos, alguns. Opa. Sem sequer terem sido julgados, etc. Tá, esquecidos, né? Nunca foram ouvidos. Uhum. Não foram ouvidos. O Djokovic, em questão de dias, foi ouvido e tudo mais, e saiu, e teve até apelo e tal, tudo mais, né? E não conseguiu. Beleza. Por que eu falei sobre isso? Porque aí, por causa disso, eles começaram a ver assim, mas como é que é essa política de imigração da Austrália? Lembrando a Austrália, né? Esse prisão penal, aquele continente no meio do nada lá, 20 milhões de pessoas, um pouco mais, né? Aliás, o país do futuro. Se eu pudesse apontar é o país do futuro, né? Agora eu não consegui identificar se foi ironia ou foi real isso. Não, isso foi real. Isso foi real, mas para tu ver como nunca... a história ela é muito líquida, né? Uhum. Um dia a gente tá no lado bom, outro dia a gente tá logo no lado não tão bom. Um dia a gente tá na série A, no outro a gente tá na série B. É isso aí. Um dia a gente virou cartola. Então, e eu queria falar muito desse shift deles, quer ver? Porque quando se trata de política de imigração, lembrando que aquele lugar não era deles, né? Antes de eles colonizaram eles. Assim como nenhum era, enfim, mas a política eles começaram a pesquisar mais sobre política de imigração da Austrália e tudo mais, como é que funciona, que é extremamente rígida, etc. E
Se tu tem um filho autista, tu não pode migrar como família. Ah, aí é o ponto. Exatamente esse é o ponto. Eu assim, ó, por quê? What the... É uma maneira de tu... A família inteira... É o que o Hitler queria fazer e não deu certo. Eu não queria falar isso. Então, não pode falar, tem que falar mesmo. Não, porque a gente vai ser expulso da Austrália. Não queria falar isso da Austrália. Vamos chamar assim, vê só. Não entra na Austrália agora. Opa! Que problema. Mas assim, eu achei muito interessante o ponto... O objetivo tipo assim, disso. Se tu tem um filho autista, tu não entra. E aí, como é do New York Times, eu acabei nem double-checking, que é o que eu sempre faço. Eu paro para duvidar, eu não acredito que deva ser assim, entendeu? Tem que ter Mas a pergunta que tu deve ter pesquisado alguma coisa, por que eles não... tipo uma questão assim, eu não quero que... Porque isso a minha pergunta, é genético? Talvez o teu neto possa ser a autista? Pergunta número um Sim, é genético o autismo. É genético o autismo. E 2, quais são os efeitos a longo prazo ou no cotidiano de drag mesmo? De tipo assim, ó, o quão diferente é a tua vida? Entendeu? Que tu já me respondeu que talvez nem tanto, entendeu? Mas ele é genético, então, ou seja... O cara é autista. Tem que ter um diagnóstico, não tem? Mas aí que tá. Ele vai entrar... Tem algum diagnóstico oficial, tá na carteirinha dele, tá no passaporte dele, autista. Né? Não apresenta, então. Então aí é alguma coisa muito interessante. Aí é muito interessante. Então vale o double check, porque a não ser que seja um caso super, super fim do espectro, que é visível que a pessoa tem tem autismo. Algumas deficiências físicas também. Por exemplo, o filho do... Dificuldade motora, dificuldade de cognição, tudo isso. Eu não sou um cara muito... Marcos Mion? Isso, esse aí. O filho dele ele já tem alguns aspectos físicos, né? Então, de repente, pode ser isso. Mas o espectro mais leve vai ser muito difícil. Eu ia dizer, porque é quase... Não ia ter ninguém lá, claro. E tu não tem geneticamente, sabem que é geneticamente, mas não sabem provar. Eu não sei como é que tá isso aí, porque até o Rafael fez uns exames, assim... Tipo, por exame de sangue não dá para detectar autismo. Mas ele fez ressonância e ele fez um lá que tu olha, ele parecia um cyborg, assim. Ele tinha 34 fios na cabeça dele. Sim. Minha mãe me fez fazer isso aí porque ela achou que eu tinha problema de tão maluco. E constatou, né? Não, sim, fato, né? Tá tratando. Tá. A tecnologia não era boa o suficiente na época, mas com certeza. Jogaram os fios tudo fora. Hoje são 249 fios por causa do teste dele, que eram só 28 e tal. Isso aí. E aí, então, lá... aí que tá. A Daiane acha que é para ver se não tem outros problemas, e eu acho que é para ver se não existe uma relação de, tipo, o trabalho do cérebro com o autismo. Tipo, o cérebro trabalha um pouco diferente. Né? Então, daqui a pouco tem regiões... Mas essa era a pergunta, se ele é genético ou ele é neurológico, assim, ele é uma... mas eu acho que ele... Ele é genético? Ele é uma condição... Dizem que sim, só que não precisa ser do primeiro grau, não precisa ser exatamente comigo, pode ser com avô, bisavô... Sim, com avô, bisavô... mas a minha... neurologicamente. Mas eu ia dizer, ele age neurologicamente, porque é a respeito de comportamento ou da maneira como se interage, acho que tem a ver com o cérebro, né? Não adianta. Sim. É que nem depressão, né? Depressão não, ou TDAH, se eu não me engano, que no meu caso, que são duas enzimas, né? Que tu não produz, 2 ou 3 enzimas que teu cérebro não produz. Então, se tu quiser... Aqui diz aqui... enzimas também do sono. Então, o sono do autista, ele é muito estranho. O Rafael, ele acorda 5 da manhã, 2 da manhã. Então, não tem padrão. Não entra no REM, por exemplo, sei lá. Não entra no REM. Ele até entra, dependendo. Sim, mas entra, mas não tem um padrão. Mas a rotina dele é tão complexa que agora ele já largou as fraldas, então 6 da manhã ele acorda para ir no banheiro. Então, ele é muito, muito padronizado a vida dele. Assim. Aqui qualquer coisa que sai da rotina, ele fica... Sobre o autismo, ele diz que é uma combinação de exatamente o que tu comentou, é uma combinação, assim, tanto genética como não genética, ou até do ambiente também tudo isso pode afetar. Cara, então não quer tem... saber a minha opinião é que ninguém sabe nada ainda. Um achômetro. E todo mundo diz, eu acho isso, um outro diz, eu acho aquilo. Estamos muito atrasados nisso, cara, porque é muito... Quando tu trabalha com a parte comportamental, para ti chegar numa conclusão, eu acho que não vai existir conclusão nunca. Entendeu? É que nem teoria quântica, assim, né? A gente sabe... Sim, ou tu sabe o tempo, ou tu sabe mas ninguém consegue explicar, mas eu consigo desse jeito, mas não tenho certeza. Sabe qual que é o problema? Eu vou voltar lá no início do nosso podcast. O problema são os títulos, os doutores.
Nada contra os doutores, muito pelo contrário. Mas a questão é o seguinte: quando alguém que tem um título, que tem uma propriedade sobre alguma coisa, ele coloca o seu atestado, e hoje com as mídias sociais, mais ainda, é tido como uma verdade universal. Então, quando tu tem situação, a gente tá vivendo isso no Covid hoje, né? Então, quando a gente vê essa situação, um tá dizendo que o padrão é pelo ar, outro tá dizendo que tu encosta nos objetos. Aí, com o tempo, o pessoal vai entendendo, aí se prova por A mais B o que é, o que não é. No caso do autismo, me parece ter muito assim, tem uma vertente que vai por esse caminho, tem outro que vai ter um que acha isso, que eu acho que é aquilo. Porra, eu tava lendo um livro outro dia, que foi uma coisa que me caiu os buteados do bolso, assim. Foi 1860, se eu não me engano. O nome do livro é Na Era do Gelo, o Reino do Gelo, se eu não me engano. Cara, 1860, os caras acreditavam que a calota polar, ela era uma calota, tu passava aquele cinturão de gelo, era um paraíso na Terra. Era água quente, era florestas, animais não descobertos, civilizações perdidas. E a maior autoridade em mapas do mundo na época, um alemão, que ele era o dono da maior editora de mapas, ou seja, todas as pessoas que faziam mapas de qualquer situação do mundo iam falar com o cara para fazer o mapa, o cara cobrava uma casa, um castelo para entregar o mapa para os caras. O cara acreditava nessa porra aí. E a galera indo de acordo com esses pesquisadores que eles acreditavam nessas situações, os caras botavam 50 loucos dentro de um barco e iam lá para tentar encontrar lá o Polo Norte, morriam, sei lá quantas expedições morriam. Então, assim, por que eu falei desse assunto, né? Esse prisma que a gente está falando sobre a questão do autismo, sobre a questão até do que está acontecendo no Covid, ou essa situação que a gente está falando, ele passa por isso. A gente tem estudiosos, tem pessoas que ganham a vida, que fazem isso, estudando e trabalhando e procurando as respostas para as coisas, mas muita coisa não está certa. Muita coisa não está certa. O Lucas está aí para dizer isso. Porra, ele teve que ir em 3, 4 metros, ele teve que insistir, ele teve que anotar, ele teve que fazer um padrão, ou seja, padronizar, olha, nessa situação acontece isso, nessa situação acontece aquilo, nessa situação acontece isso. E aí, doutor? Isso, ou seja, ele passou o tempo em cima, ele analisou, ele mostrou esses indicadores e disse, doutor, esse tipo de comportamento caracteriza autismo? E ela disse, caracteriza. Mas olha. Mas bom senso, né, cara? Eu acho que é difícil. E bom senso é relativo, é difícil ter bom senso, né? Nesse tipo de situação. Mas eu acho que vale, pelo menos, eu me referia à questão também de imigração à Austrália. Eu fiquei chocado com isso, e por isso que eu te perguntei primeiro as causas, ou quais seriam os motivos disso. Muito embora eu duvido que seja isso, né? Mas tá no New York Times noticia esse tipo de coisa. Então, a política, meu Deus, a gente está indo para o caminho errado. Além de não entender o que causa aquilo, a gente simplesmente criminaliza aquilo, entendeu? Ou exclui, né? A condição. Eu acho que é uma coisa. Cara, eu acho que é uma coisa muito maluca isso que acontece, assim, mas. Enfim, por isso que eu queria ouvir de ti se realmente tem algum peso ou não, ou diferente, ou se tu encara de maneira diferente, mas eu já entendi que não. Quantos anos está ele, Lucas? 3 e... coisa de pai, né? 13, 4, 13, 5. Sim, isso. É que vai começar o processo de interação, acho que agora, né? Talvez. Mas só para fazer o adendo nessa conversa, essa resolução que tirou esses 3 níveis do autismo, esses 3 níveis, e fez o espectro, é recente, tá? Eu não tenho a data, não quero falar desse, mas eu tô falando de 2020. E quando teve essa reunião de todos para chegar nesse ponto e mudar pela OMS, que não existe mais OMS, né? Que daí ela verificou que a OMS é Nacional de Energia Elétrica. A OMS ela chegou e disse, não é mais 13, agora tem esse espectro. Teve médicos renomados com 50 livros que levantaram da reunião e foram embora. Entendeu? Mas daí teve muita treta, teve muita confusão. Que na academia, a gente, enfim, os acadêmicos, né, assim, de maneira geral, eles têm uma posição quase política, quase, né, uma ideológica muito forte, entendeu? Tem que defender alguma coisa, né? Tudo bem, eu entendo isso. E a mudança também é sempre drástica, né? Tudo aquilo, então quer dizer que tudo aquilo que eu baseei meu conhecimento não é assim. Meus 15 livros estão errados. Não tem o paraíso lá no Polo Norte mais. Exatamente, sim, estão errados. E esse é o ponto, entendeu? Não é porque eu defendia isso que está... Não, cara, baixa a crista de sim, estava errado. E tu vê... Tu, aproveitando isso, assim, essa diferença de como categorizar, tu já conversou com outros pais de crianças autistas do mesmo espectro que o teu filho e percebeu diferenças? Não, e é por esse motivo que das conversas que eu cheguei à conclusão antes do médico.
Eram as mesmas coisas, as mesmas linhas, assim. O que mudava era sutilezas, assim. Tipo, o dele tinha problema com som alto, mas ele não era organizado. O meu não tinha do som alto, mas era organizado. Então, assim, é isso que eu digo. O laudo mas não faria sentido manter, então, só porque daí eu não entendi, não faria sentido manter essas como era antes, entendeu? Estratificado, não, assim, não? Não, porque no espectro do meu filho, ele teria que ter várias coisas que ele não tem. Entendi, então tá. E teria coisas que são mais graves que no básico não teria. Então, ou seja, mecanizar a classificação não dá, porque é muita coisa. Vai fazer as 10 maneiras de ser feliz, as 8 maneiras de ganhar dinheiro. A fórmula pronta não existe. E é por isso do espectro. E é por isso que agora ampliou um monte. E aí ficou... Porque pelo espectro, meu filho não era. Entendeu? Por isso que aquilo que a gente falou lá no início, agora tá aparecendo mais essa questão de mais casos, né? Agora todo mundo é autista, é isso, né? Sim, o que complica mais ainda, porque daí tu vê isso, pô, beleza, o Steve Jobs era autista. Ah, que lindo. Não, lindo cacete, cara. Tá de lindo, entendeu? O Bill Gates exato. O Elon Musk Exato. Não, o Elon Musk é estranho pra caralho. São um exemplo de sucesso, mas eles devem ser uns cuzão de conviver com, velho. Deve ser terrível, assim, no sentido de ótimo. Ele não tira férias, né? Ele falou que ele tirou férias. O Elon Musk não tira férias. Ele tirou. Mas ninguém tira férias, cara. Não, pergunta eu e minha esposa, a gente vendia as nossas férias. A gente não é autista. A gente era pobre. É isso, pobre. E te vendia as férias, não tem nada de bonito nisso. Não, mas, cara, uma coisa eu tenho certo, assim, ó, quando se pensa em pessoa inteligente que representa a humanidade, tá? Quem é que tu vai pensar? Eu não sei vocês, mas a primeira figura que vem na minha cabeça é o Einstein. Eu tenho certeza que ele era autista. Eu vou pensar na iraniana de 11 anos que acabou de fazer o teste, foi aceitada na Mensa, que ela tirou mais, ela teve um resultado mais alto do que Einstein. Tu acredita nessa? 11 anos. E o pai dela disse assim, ó, não, eu sei que ela é assim, eu tava lendo sobre isso, eu sei que ela é assim, esperta e tal, porque nos programas de televisão, de matemática, assim, ela também acertava as questões. Ela vai bem na escola, ela vai bem não sei o quê. Cara, maior do que o Einstein. Ultra dotada. Tipo, assim, ó, uma bomba nuclear a cabeça dela. Só que daí ela não é vista dessa maneira. Por isso que eu acho que esse lance todo do autismo, o primeiro passo é como se enxerga o autismo. A gente ainda não entende. Por isso que eu faço, às vezes, a mesma pergunta, já fiz pro Lucas agora várias vezes, né? Tá, mas como é que é? Mas o que é? E eu acho que a resposta é, cara, é difícil. Tu sabe que é diferente, mas que tem coisas. Tem essa cara, é que aí que tá. Se tu querer que ele seja o cara que vai na festa, vaza a dança dele, que ouve o sertanejo dele, que, cara, beleza, realmente tu vai ter problema. Agora, se tu trabalhar como eu trabalho, que é, cara, é legal, tu quer ficar jogando videogame em vez de ir na formatura? Beleza, tudo bem, não tem problema, tu não é um cara errado. E antigamente eu era visto como um cara errado. Como que tu não quer se divertir? O que é o divertir para o autista e o que é o divertir para uma pessoa normal? É totalmente diferente. E é relativo também. E a relação de família entre vocês. E a gente tem que aprender isso, entendeu? Que o divertir não é uma imposição, é o que cada um quer, entendeu? É mais ou menos o que a gente falou com o Beto na outra vez, Berté. Né? É o processo de... Lembra, o Beto... de descriminalização, né? É isso, né? Para quem não ouviu, até o próprio Lucas, ele tem uma... Ele é portador de uma deficiência, né? Então ele não tem uma mão, né? Uma parte do braço. E a gente estava conversando sobre isso, ele falou, cara, os meus filhos não veem isso como um problema. Eles não veem. Até eu perguntei se isso chegou a ser problema alguma vez. Ele falou, cara, aí que tá, não... Ele não é um problema porque ele não passa pela cabeça deles que isso pode ser um problema. Talvez o grande problema o grande problema, desculpa te interromper, mas é isso, a grande dificuldade nesse primeiro momento que a gente está, né, assumindo o ponto autismo são com os pais ou a família em aceitar e mudar o como vive com a inserção do filho autista. Tem uma coisa que é moldar o filho muitas vezes. Então, exato. Eu acho que a grande dificuldade é essa, porque, por exemplo, como é que é a dinâmica em casa? A dinâmica vai ser diferente, cara. Ela vai ter que mudar. É isso. Tem uma coisa que eu li, do pouco que eu li, né, a respeito, meia culpa nesse sentido, né, mas eu vi que tem aqui já engatando um mini assunto, né, nesse sentido, a importância dos irmãos para quem tem o diagnóstico de autismo,
Né? Boa. Eu Diz queria que, saber isso diz que é também. muito importante tanto o processo não evolutivo, porque não é uma desevolução, né? Mas enfim, no processo de adaptação, de inclusão, do irmão para a pessoa que tem autismo. Né? Não sei se tu tem alguma coisa a falar sobre isso. Sim, o Rafael, até os primeiros 6 meses da Letícia, ele meio que olhava assim, tá, mas e aí ela não vai sair? Ela não vai embora. O que ela tá fazendo aqui que não sai? Quem não vai que embora? é? Assim, que história é essa? E aí tá, chegou uma hora que ele se acostumou. Daí foi. E aí, mas é aquele se acostumar do jeito autista, por exemplo. Na rotina dele. É aquela coisa assim, porque o autista, ele vai ser aquele cara que todo mundo vai dizer, esse aí é um baita filha da puta. Mas não, ele só é autista, entendeu? Porque é o cara que vai te ignorar. Mas ele não vai te ignorar por ser filho da puta. Sim, entendi. Filho da puta porque ele não te viu ali. Tipo assim, tu não fazia então, parte. gente, é isso que eu preciso dizer, tá? Desculpa, eu não sou filha da puta, viu? Eu só tenho um caso bem leve, é o mais leve de todos, ali no primeiro com Deus. E aí a Letícia, daí eu comecei a ver que ele começou a ter alguma interação com a irmã, por exemplo, nós saía da minha mãe, tinha um prédio familiar, cada andar. Minha mãe mora em cima, então ela vivia lá em cima, obviamente. E aí, uma vez a gente saiu com ele no colo e ele começou a me cutucar, assim, porque a gente tinha esquecido a Letícia. Não esquecido, ela ficou para trás. Então eu comecei a ver que, agora ele viu que ela é da família. Ela tá no grupo, que legal. Olha que legal, cara. Só que é assim, ele vai embora e deu. E a Letícia, com 1 ano e 3, sente mais falta dele do que ele dela. Então, ela chama ele. Entendeu? Sim. Aí que tá. Puta, cara, olha que legal isso, né? Porque assim, ó, é uma pessoinha que tem mais ou menos a mesma idade dele ali, né? É aquela coisa, né? Então vai crescer junto com ele, vai passar por as coisas meio parecidas, apesar de uma ser menina ou ser menino. Claro, tem realidades diferentes, né? Tem essa questão do autismo e não tem, mas enfim. Então, acho que isso cria um laço que é uma coisa que, pelo que eu entendi, o autismo é muito importante, que é essa questão da rotina, né? Ou seja, na rotina dele, ele tem alguém que está ali. Então, acho que isso justifica, né? E tem um problema muito grave para o pai, que é a parte que é o karma e assim, ó. Ele é autista, tudo bem, mas ele também tem manha, ele também... Ele é uma criança normal, com mais esses acessórios do autismo. Então, qual que é a linha que tu vai traçar de manha para um ataque autista, por exemplo? Não é ataque, é um episódio? Uma característica. Não, assim, ele tá na manha, né? Tá, e quando é que extrapolou o nível da manha para virar um problema do problema do aspecto dele? Por exemplo, eu conversei com a psicóloga, ele falou, olha, a manha tu tem que tratar igual, só que daí ele chega num ponto de nervosismo que ele começa a querer vomitar. Ele vira um pânico. Já extrapolou a linha. Mas é ruim o cara chegar nesse ponto. Claro. Aí como é que aí fica aquela culpa? Puta, eu não identifiquei que não era... Tu entendeu? O que é manha e o que é autismo, entendeu? Vou dar um exemplo prático, sei lá, tu tá no mercado, a criança que faz manha, ela quer aquele, sei lá, um salgadinho, sei lá, alguma coisa, um brinquedo, e ela faz um escarcel no mercado, por exemplo, né? Aquela cena clássica, faz o escarcel. Normal. É a manha. Isso. O autista, se tu ignora como tu faz, ou ele vai, no caso, aquilo vira sei lá, tem uma úlcera, ele vai ter a manha. Né? Sim. Ele vai ter a manha. Só que vai chegar um ponto que essa manha vai virar ela vai dar um shift. Trauma pra ele. Ela vai deixar. Ela vai fazer isso aí virar um pânico. Qual é a recomendação? Qual é a recomendação do psicólogo para isso? Qual é a recomendação dele? É segurar essa linha, né? Tentar achar essa linha, que ela é linda na teoria, na prática é uma bosta, porque até onde eu consigo ir. E tem vários tipos de autistas. Por exemplo, tem autistas com mais grave, que eles se jogam no chão, daí o pai se joga junto. Abraça ele, fica no chão. Então, tu imagina isso no aeroporto. Sim, até passar, literalmente, para que a criança... Crise, veio a palavra. Sim, crise. Então, o quanto é manha para virar crise. Né? Então, e aí aqui em casa também, várias vezes de noite, ele tem um ritual que ele tem que fazer a mamadeira, ele tem que pegar água, botar no micro-ondas, esquentar, botar o pozinho, tem que fechar a gaveta, tem que... Se fugir disso aí, dá um terror. Se o pozinho não tá no lugar que deveria estar... Isso, e outro dia eu tentei mudar, ele soluçava, ele quase vomitou. Então, saiu da manha para uma crise. Interessante. Entendeu? Interessante. Na verdade, assim, isso não é um problema, mas é uma questão de alta adaptabilidade necessária, né? Só que tu nunca tem é tudo coisas novas.
Então, quando eu vou ir no zoológico, como é que eu vou saber a linha? Não A sabe. linha Qual vai ser da manha para a ponto de crise? dor. Cara, essa é a parte, a pior parte que tem, né? Mas muda o teu modo de operar. Tu simplesmente não vai poder ir às cegas. É isso, tu vai ter que sempre tateando junto com ele por esse ponto, esse limiar, né? De mas até a gente onde. tem que sair, né? A gente tem que ir pro mundo, porque é melhor ele fazer isso comigo e eu conseguir controlar do que ele fazer sozinho. Porra. Claro, então eu tenho que mas muda o teu modo de operar. Tu não vai sair a louca. Tipo assim, não, vamos lá e vamos não sei o que. A pouco o sol vai. Isso é manha. Tipo... Não. Tu vai ter que estar sempre ligado, né? Puta. Mas eu entendo essa angústia do Porque isso desculpa, eu vou te interromper, Tessaro, desculpa, mas isso é uma coisa que eu pessoalmente sempre ouço, não dos meus pais, assim, eu ouço muito, né? Todo mundo. Isso vai mimar, entendeu? Vai mimar. Não faz assim, não é assim. Larga sozinha. Ou pra dormir, né? Tu falou que eu dormia sempre sozinho, beleza. Larga no quarto, lá dorme, vai se acostumar. A criança chorando 2 horas, tem a técnica. Deixa ela ali dentro, fecha a porta. Os americanos fazem isso, né? Mas isso é uma coisa, isso é uma estupidez. A criança sequer, quando é bebê, ela sequer sabe que ela é ela, entendeu? Ela é a mãe dela. E aí separam os dois. Ela tem que sentir o cheiro da mãe. Meu Deus. É uma estupidez tão grande. Aí não, os caras fazem 16 anos, entendeu? Vão embora de casa e chamam os pais pelo primeiro nome. É super normal isso. Bye, John. Mas você sabe aquele... não me lembro, Montserrat, não é Montserrat. Tem o quarto do Rafael, eu comprei um sistema que é todos os móveis da altura da criança. É tudo pequenininho. Montessori. Montessori. Montessori, eles chamam. É uma italiana, inclusive. É uma italiana, isso. E aí o quarto do Rafael é assim. E aí o que acontece? Tu tem que adequar as coisas. Por exemplo, vou deixar a criança chorando no quarto. Não, mas eu não quero trazer ela pro meu quarto. O que eu fiz? Eu durmo lá com ele. Sim. Aí é baixinho. Cara, eu canso de dormir 1 da manhã, porque eu fico lá dormindo com ele, com a mão em cima da perna dele. Entendeu? Então, tu tem que adequar das maneiras que dá. Eu não quero ele dormindo no meu quarto. Beleza, mas Lucas, faça alguma coisa para isso. Então, eu fico eu com ele lá no quarto dele. Sim, uma negociação. E outra noite que eu preciso dormir lá. Entendeu? Então, legal. Assim, é o jogo de cintura. Por isso que não existe regra, não existe. Existe aquela coisa, é estudar, trocar experiências, e é dessas experiências ver o que para ti tu pode usar, né? Aproveitar, entendeu? Com certeza. Eu de todo esse já aproveitando para começar a empacotar aqui, né? A gente já fechou 1h15, né? Dentro de toda... Cara, foi muito elucidativo, né? Primeiro porque o Lucas, como um amigo já de longa data, que por circunstâncias da vida a gente acaba não tendo uma convivência como nós tínhamos antes, né? Mas numa realidade nova, né? Com essa situação, o diagnóstico do pequenininho dele de autismo, para mim foi muito elucidativo, assim, porque sem papa na língua, né? Colocou teu ponto de vista, mostrou as tuas experiências e as situações, e eu fico muito... Né, dentro do que tu falou ali, a questão, principalmente a questão da dor, né? Isso é uma coisa que para mim acho que, é muito complicado, tem que ficar com um alerta máximo ligado sempre, né? Se uma dor de ouvido é uma coisa que é difícil de detectar, né? Outras coisas, então é uma coisa que, com certeza isso aí é uma coisa que vocês vão ter que se adaptar, e qualquer mínimo detalhe vocês já vão estar ligados. Com certeza o grau de atenção de vocês é muito maior do que o meu, por exemplo. O termômetro anda no bolso. Para esse tipo de situação. Cara, eu queria te agradecer o teu tempo, agradecer que a tua disponibilidade, quando a gente conversou lá, né, na loja, tu falou, não, vamos lá, tudo certo. Falei, cara, maravilha, cara, acho que o assunto assim, né, Marcos, super pertinente. E, experiência é tudo, né, cara? A gente tem que se trocar informação, né? Essa ideia do os pais têm que largar de ser os machistas ali e os caras que não fazem nada e empurram pra mãe, entendeu? A gente tem que assumir, e eu tô vendo que nós três a gente tá assumindo isso, né? Então... a gente tem conversado com pessoas, a gente tem a sorte de conversar com pessoas, né, que tem essa postura, né, que tem essa postura de envolvimento, claro, uns mais, uns menos, né, mas no sentido de que realmente cara, como a gente falou, os tempos são outros, né, isso já devia ter sido, né, mudado há muito tempo atrás, mas trazer experiências, essa tua experiência, do meu ponto de vista, foi super válida para agregar no meu parco conhecimento a respeito do assunto. Vou pesquisar mais, obviamente, vou tentar entender um pouco mais sobre isso, né, e, enfim, eu queria te agradecer a tua
a tua vinda ali, queria te agradecer todo o assunto que tu trouxe, né? O seu Berté quer falar alguma coisa? Não, cara, agradecer muitíssimo. Para mim é muito legal, eu falaria sobre horas sobre isso, Com porque certeza. eu acho que é muito delicado, é muito legal e maravilhoso. E sabe o que é o mais legal que eu acho? É a gente, justamente a gente como pais, falar aquilo que a gente falou há pouco, né? Os nossos filhos vão ver nós pais do sexo masculino lavando a louça, indo levar ele no médico, indo levar ele na escolinha. Então, isso, eles já vão crescer. É que nem um humorista que falou outro dia, muito engraçado, ele falou assim, tá, mas como é que eu vou explicar pro meu filho 2 homens se beijando? Aí ele disse assim, cara, tu disse pra criança que é 2 homens se beijando, né? Vai tentar explicar o que é Bluetooth. É muito pior, né? As coisas são simples. Explica entendeu? como o fax funciona. Explica como o fax funciona. Então, explica por que tu assoprava um cartucho de Nintendo. Exatamente. Então é isso, as coisas são simples. Então, nós aqui, fazendo, olhando, já vai fazer a nova geração crescer com outros olhos, né? O processo de inclusão é esse, né? Não explicar o que como precisa. exclusão. Explicar o que precisa. Fazer, né? Eu acho que é engraçado isso. Eu acho que é explicar o que precisa ser explicado. O que não precisa ser explicado, não precisa de explicação. Deixa seguir ele é natural. É maravilhoso. Legal, cara. Bem legal. É isso aí. Lucas, cara, muito obrigado. Pessoal que tá escutando, pessoal que tá assistindo, cara, curte aí, aperta no sininho para receber as notificações, siga a gente no Instagram, @PaiVemMelimpar. De novo, Lucas, um grande abraço, tá? Berté, um grande abraço de novo, tá? Muito obrigado, gente. Falamos, até a próxima. Um abraço. Até mais.